Olá, boa tarde. Olá, Pomotinha, boa tarde. Boa tarde, meu povo Mutumbá, para todo mundo, para todas e todos. O pessoal tá entrando aqui devagarzinho, Mutumbá, Mutumbaxé. Hoje vamos começar mais um xirê de saberes, né? A nossa live semanal dentro do quarto encontro das culturas de axé, do Axé Milaré a Sabá. Hoje a gente vai contar com a participação super especial do Tarciso Manfrenati, pra gente, Tarciso de Oxóssi, do Fono Tarciso. Ele vai estar se apresentando aqui, vou deixar para ele fazer as apresentações. Mutumbaxé, Márcia Nobua, Ebome Malu, Ocibalé Ingrid, boa tarde a todas e a todos. Mutumbá, que é de Bárbara. Vou convidar aqui o Dofono para a gente não perder muito tempo, porque a gente tem só uma horinha e ele já me avisou que ele tem um outro compromisso às 19, então já vou começar a chamar ele aqui para a gente poder começar a nossa conversa dessa tarde, que eu acho que vai ser super de uma riqueza gigante, porque o Dofono Tarciso ele tem uma pesquisa muito interessante na área de educação nos terreiros, né? Ele já é doutorando na Universidade Rural, já está numa parte avançada da pesquisa dele e é professor da educação básica, e isso traz um diferencial para a gente que está pesquisando, né? Você ter experiência enquanto com o chão da escola é muito importante também, né, para quem está fazendo pesquisas na área de educação. Estou esperando ele acessar aqui, que eu não estou encontrando ele aqui. Deixa eu até avisar ele aqui. Oi, Isabel, tudo bom? Está aqui com a gente. Deixa eu avisar ele que eu estou procurando ele. Só aguardando ele dar um ok aqui para a gente começar. Achei, beleza. Presença de todas e de todos. Muito feliz. Oi, Bruna. Tudo bom, Bruna? Ô, Oi, Mutumbá. Olha ele aí. Motumbaia, Motimbá, Motumbá, Axé. Axé. Mutumbaxé. Que bom ter você aqui com a gente nessa tarde. Estava até falando que é uma pena que uma hora passa muito rápido, né? A gente fica querendo conversar e querer dar um alô para todo mundo que está entrando. Aí a Funjanete, já tem uma galera legal aqui do Barracão e de fora também, gente lá da Aham. Rural aqui acompanhando a gente. Então, comecei a falar um pouco da importância das tuas pesquisas e a importância de você ser um professor da educação básica também, que para a gente que está na pós-graduação na área de educação, isso dá um diferencial para a gente também, né? Então, para a gente não perder muito tempo, né? Não gastar Aham. muito tempo da live, que é tudo corrido, eu vou pedir para você se apresentar um pouco do Fono Tarcísio, falar quem é você, sua trajetória um pouco. Tá bom, então, Iá. Motumbá, a senhora, Motumbá Babá, a todos os meus irmãos mais velhos e aos meus irmãos mais novos, e a todos que estão, a todos e a todas que estão assistindo essa live. Falar um pouquinho da minha trajetória, eu vou me enredar com a senhora, né? Que não tem como eu falar da minha trajetória sem rapidamente falar de como que foi o nosso encontro e como também é importante isso que a senhora fala, né? De espalhar o Dendê, né? De sair por aí espalhando o Dendê. E a nossa militância, né? Ela é no dia a dia da escola, nós somos professores, então a nossa militância ela começa na miudeza, acho que é isso que eu vou falar sobre isso hoje,
né, sobre essa questão das miudezas que a gente faz nas salas de aula, no chão da escola. E uma dessas miudezas aí que a gente vai se articulando com outros colegas, né? E no final a gente acaba ganhando grandes proporções depois disso tudo. E um desses encontros foi exatamente com a senhora, né? Em um dessas propostas que eu estava fazendo em uma escola estadual. Então eu faço a minha graduação e me dou conta de que a minha graduação tem uma falha ainda, né? Não se falava muito, né? Eu me formei em 2006 em Letras de Literatura, é a minha primeira formação, e lá naquela época não se falava muito na Lei 10.639, tudo, então eu vou procurando, né? Depois eu volto para a graduação, anos depois, eu acho que em 2013, se eu não me engano, eu volto para a graduação, ou antes um pouquinho, e aí sim que já é obrigatório entrar no currículo, né, a Lei 10.639, literatura, afro, né? E aí eu começo a ver que eu estou com uma série de gaps na minha formação. E aí eu começo a fazer uma pós, né, na UF, um PENESB, que é um curso aqui no Rio, né, que dá uma sustentação na discussão das relações étnico-raciais e educação, que é fundamental, né, uma das formações, né? E aí eu começo a galgar, né, nesse processo aí de relações étnico-raciais e educação, e nas miudezas aí da escola, aí eu já formado, já concursado no Estado, fazendo essa militância, né, que também tudo é uma mistura de uma militância também, e com os colegas acabo encontrando com a senhora indo na minha escola, na minha antiga escola, para fazer uma palestra, e aí nisso, aquela palestra foi para todo mundo, mas estava para mim ali. Né? E aí ali chama o coração arde com relação à ancestralidade, né? E aí eu conheço o Ilê Axé, né? Vou como visitante, e aí depois sigo outros caminhos, e agora atualmente filho da casa, do fono, né? E tem colegas do PENESB aí já falando, já vi alguns aí, então é muito bacana, né, essa formação. E aí depois vem o mestrado, né, que foi em diversidades e relações e diversidades étnico-raciais pela Rural, e agora no doutorado também em educação pela mesma universidade. E aí nesse espalhar aí o Dendê, a gente vai se enlaçando aí, se entrecruzando aí. Isso, e o que chama a atenção da gente, né, é como a tua pesquisa e a tua prática docente, elas acabam dialogando de certa forma, né? Porque você vai percebendo aí, pensando nas miudezas, né, como você está falando, você vai percebendo que essas crianças de terreiro, acho que é uma preocupação que a gente partilha, né? Como as crianças de terreiro lidam com esse espaço escolar, né? E como o espaço escolar lida com essas crianças, né? Elas. Então, eu acho que é um pouco também pensar um pouco nessa perspectiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus sentires mesmo sobre essa parte, né? Então, eu estou até com um artigo aqui na mão, já todo preparado e tudo, mas vamos conversar também livremente, que a gente também vai estar perpassando pelo artigo. Então, falando sobre esses sentires, né, dentro da escola, uma das coisas que o artigo vai falar é justamente sobre esse sentir. Primeiro, né, a minha pesquisa é sempre com escola pública, né, e com as crianças da escola pública. E por que com escola pública? Porque vai abrigar o maior contingente da população negra, né, de crianças negras, pobres, periféricas, né, de comunidades. Então, por isso que a minha sala de aula, o meu chão, minha realidade escolar é essa. Essa mesma escola pública que se diz para todos, né, a gente não pode esquecer que ela tem toda uma constituição, né, localizada nessa estrutura do norte global, eurocêntrica, né?
e isso vai, e aí dá esse choque. Né? Então, essa escola que se diz para todos, ela tem toda uma série de uma realidade que ela acaba, né, não se destinando para todos, mas sim para alguns. Então, esse é um ponto que eu queria frisar. E aí a gente começa a ver essas naturalidades, que é uma outra coisa também que acho que a gente, né, com as pesquisas em relações étnico-raciais, a gente também a gente denuncia a questão do racismo estrutural, né? E esse racismo, ele tem essa marca que ele acaba naturalizando o nosso olhar, a nossa percepção, né? Então, a gente está falando de crianças, né, pretas, pobres, periféricas, onde, se a gente for perceber, elas têm um lugar, elas têm um cenário. E parece que esse cenário está naturalizado aos nossos olhos, né? Então, evasão escolar, altos níveis de evasão, de repetência, distorção em idade série, né? Permanência na escola, né? Também é um outro fator. E isso faz parte dessa questão desse racismo estrutural também. Que a gente vê essas crianças, as crianças da escola pública, de comunidade, né? A realidade é essa. Então parece que é naturalizado vê-las nessa situação, né? Nesse cenário, vamos dizer assim. E aí, dentro dessa perspectiva, né, as crianças de terreiro, né, dentro da escola, né, e o que a gente vai percebendo, é exatamente essa uma outra questão também. Então, apesar de todas as pesquisas, de toda a luta que a gente faz sobre a laicidade, né, no ensino público, né, e de maneira geral na sociedade, de maneira geral, a gente vê também em determinados espaços escolares a naturalidade que é, às vezes, se fazer uma oração, né, de um Pai Nosso, dito universal, na hora da entrada, ou num período de Páscoa, né, fazer uma festividade, ação de graça, né, uma ação de graça, que é marcada pelo cristianismo e tudo mais, né? E quando a gente quer fazer uma simples roda de capoeira, ou um maculelê, ou até mesmo, né, que claro que a gente sabe sobre as orientações, né? A gente não pode só pontuar isso em novembro, né, mas tem que perpassar o currículo todo, né? E às vezes a gente é cerceado até mesmo em novembro, né, em relação à consciência negra, ao mês da consciência negra, a gente até ali que teria que ter o maior vulto, mas lembrando essa ressalva, né, isso tem que perpassar todo o currículo de fevereiro até, né, do primeiro bimestre até o último, tem que estar no nosso fazer. E é sobre isso que eu vou falar também daqui a pouco. Então a gente percebe isso, né, essas naturalizações, essas naturalidades, né? Sim. E as nossas crianças de terreiro estão nesse processo, né? Eu costumo até falar que a legislação, ela vem não para ser trabalhada através de projetos, né? Ela é curricular, né? Para você trabalhar pontualmente, né? Ela deveria estar inserida na matriz curricular, né? Não exatamente. Dominâncias, projetos e, né? Isso é só um adendo, vamos dizer assim, né? Mas que a gente está falando dessa naturalização, né? A naturalização é isso, de maneira tranquila na minha sala de aula, em todos os meus conteúdos, em todo o meu... E aí é muito engraçado que aí eu, enquanto professor de inglês, porque na rede que eu atuo, eu sou professor de inglês, e aí é a crítica, eu sou muito crítico em relação à minha atuação, à minha rede, a toda a minha prática. Então, eu sou lá professor de inglês, tenho meu currículo, a língua inglesa, como qualquer outra língua estrangeira, vai ser vista como o nome diz mesmo, né? O estrangeiro, aquele que vai estar, né? E as minhas crianças, e todo o material escolar das minhas crianças, o personagem principal é um extraterrestre. Então, olha toda a semiótica que meus alunos já são inseridos, né? Em lidar com um personagem que vai mostrar a eles ali o conteúdo, sendo um extraterrestre. Então, há alguém que está fora ali daquela comunidade, tudo. Então, isso já mexe muito também com a questão da semiótica, da representatividade, de todo, até da própria
até dos próprios objetivos que a gente quer alcançar com aquela disciplina, como aquela disciplina vai ser aderida pela comunidade escolar, pelos alunos. Então, isso é só um adendo que eu queria fazer, que mostra ainda mais essa nossa dificuldade, né? Mais uma questão de luta e de esforço, né, que a gente tem que empreender. E eu acho que o que você trouxe hoje para conversar com a gente, né, de sentir o que vai aparecendo, o que vai surgindo nas frestas da sala de aula, da prática docente, né, e o que vai aparecendo nos trabalhos, que às vezes você propõe um trabalho e surge uma coisa inesperada, né, e aí eu acho que é um pouco isso que você vai estar conversando com a gente também, né? Isso, e sobre o que eu estou querendo falar, dessa questão que eu estou trazendo, é que isso pressupõe uma prática, e todo professor ele precisa trabalhar com essa questão da transgressão, né? Na minha área a gente tem a linguística transgressiva, né? Ou indisciplinar, né? A gente tem que fazer, né? Bell Hooks também, né? Aprendendo a transgredir, né? Então a gente tem que ter esse ato também de desobediência epistêmica para contestar, né? Porque se eu pegar o meu currículo, né, da minha disciplina, ele vai estar todo fechado ali, né? E eu vou ter uma brecha salvo em novembro. E aí o que eu faço é exatamente isso, implodir esse currículo, né? E trazer essa questão que a senhora está falando de fazer eclodir aquilo que sai em sala de aula, né? E aí a gente tem que começar com essa militância, que ela começa no dia a dia de sala de aula, né? Então a gente, enquanto do candomblé, a gente tem as nossas práticas ritualísticas que também vão se esbarrar com a sociedade extramuros, né? do Ilê-Axé. Então, isso acontece muito, e alguma dessas provocações que está no artigo, ela começa por causa das sextas-feiras. Eu digo que depois que eu saí do Hong Kong, as sextas-feiras nunca mais foram as mesmas, né? Porque você tem que... Eu, pelo menos, coloco a minha guia de Oxalá, vou todo de branco e já vou para o trabalho assim. Então, a gente começa a perceber os olhares. Então, a gente volta novamente a falar desse racismo, né, estrutural, desse racismo religioso, né? Então, a gente já percebe os olhares. Então, as mesmas pessoas que te cumprimentam de segunda a quinta não te cumprimentam na sexta-feira. Então, um branco que parece que acho que se eu fosse com uma melancia para a escola, não causaria tanto espanto quanto eu tivesse de branco, né? Então, é isso também que faz essas reflexões. E aí, como a gente está falando de representatividade, os nossos alunos nos veem. Então, por um ato também de militância também, eu falo, eu vou de branco. E a gente um posicionamento político mesmo, né? É um posicionamento político. E que a gente tem que estar o tempo todo fazendo essa revisão e reflexão com a gente, porque a gente também entra muito no armário, né? A gente, às vezes, para querer se proteger, a gente entra muito no armário. Então, eu, no início, eu botava a minha guia e ia com uma camisa de gola polo, que ela já ia camuflar um pouco mais a guia. E já escondia. Eu fui nesse processo, chegou uma hora e falei, ou ela estava suja, ou eu não lavei, e calhou de ter uma sexta-feira que não tinha camisa polo, então vamos para a gola mesmo, amostra tudo, vamos embora. Entendeu? E fomos. E é muito interessante, e aí a gente começa a ver os nossos olhares. E aí uma outra coisa que o artigo fala também são as estratégias, que a diáspora vai trazer essas estratégias, esses saberes estratégicos. E os nossos alunos, eu não sei se a senhora já percebeu, mas eu já percebi muito, meus alunos, eles começam a andar com pulseiras. Sim. E a gente vê que aquela pulseirinha não é uma pulseirinha qualquer, ela tem as cores dos santos. Então, aquela guia que fica, né? São de miçanga e tem as cores dos orixás. Então, é uma estratégia que aquela família, que aquela criança, para não ser cerceada no espaço escolar, ela começa se utilizar dessas estratégias. Então, enquanto eu ia lá comer a gola, né, as crianças também vão tendo as suas estratégias. E é muito interessante, e a gente volta na questão do racismo estrutural e da representatividade.
Então, quando ele vê um professor todo de branco e com a guia ali, ele vai ele vai ver essa representatividade, ele vai começar a se ver ali, né? E aí começa a transformação, né? Aquela guia que estava aqui, ela já começa a vir mesmo, vir para o pescoço, né? E aí aí que começa, né? O artigo fala muito sobre isso, né? Quando começa o professor, qual é o seu santo, né? Vem na miudeza, né? Professor, qual é o seu santo? Ah, eu sou de Oxum, que não sei o quê. Ah, eu sou de Xangô. E começa toda essa miudeza e vai na miudeza, entendeu? Como estão falando, é bonito e triste ao mesmo tempo, porque nossos alunos, a gente está nesses influxos ainda dessas estratégias, né? Então, a gente ainda vai muito nas linhas de fuga ainda, né? Mas que são também potentes, né? Como diz Deleuze, né? São as rotas de fuga que também são potentes também, né? E aí começa, eu tenho alguns guardados, os bilhetinhos, professor, aqui o endereço da minha casa de santo, vai ter saída de santo, que não sei o que, não sei o que lá. Então, eles começam, essa questão da representatividade é algo que começa a fazer um efeito, e quando vê, a gente tem uma potência muito grande, né? Vou te interromper um pouquinho, Dofano. Tem uma pergunta da Isabel Moraes, querida, né? Que ela é aluna lá da Rural. Hoje acho que ela está terminando o mestrado dela na Unirio, se eu não estou enganada. E ela está perguntando se você trabalha na Baixada. E aí né, que eu sei que você é professor, e ela quer saber se você atua na Baixada. Mutumbá, babá, obrigada. Mutumbá, babá. Eu comecei no estado, eu trabalhava na Baixada, em Caxias, né? Foi onde a gente se conheceu, onde nós nos conhecemos, né? E aí depois agora atualmente trabalho no Rio, na zona oeste do Rio. Então não é Baixada, mas zona oeste do Rio, né? Em comunidade, né? Onde a gente sabe toda a realidade, né? Da necropolítica das comunidades e tudo, que nesses alunos, né, e essa comunidade escolar estão inseridos. Então, minha realidade é esta. Já foi Baixada e atualmente a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tá? E aí eu ia pedir para você, continuando aí a nossa conversa, a falar um pouco também, que algumas pessoas estão falando do artigo. Esse artigo ele está compondo um e-book, né? Depois a gente coloca o link do e-book aqui na página para quem se interessar, né? Aí tem artigos do Dofano Tarcísio, tem artigos do Ebome Henrique, de Oxalá, da Ebome Sara, falando dos pulinos, enfim, tem várias participações do povo de Axé dentro desse e-book que foi organizado lá pela Universidade de Trás-os-Montes, lá em Portugal. Aí depois a gente posta aqui. E aí eu queria que você começasse a falar um pouco das suas descobertas nessas estratégias dos alunos, né? Isso, então. Aí a estratégia que é fruto também desse artigo, a narrativa que eu coloco ali, outra coisa também, eu trabalho com narrativas, né? Então trabalho com o cotidiano escolar e com as narrativas, né? Então, uma das minhas estratégias de militância, de política e militância, é a questão realmente, né, de fazer esse posicionamento, né, assumir essa questão do candomblé. Então, vamos de branco, vamos com as guias e vamos ver o que acontece. Então, a gente acaba, né, recebendo e sentindo os influxos do racismo, né, de qualquer maneira, mas em contrapartida, e aí o que nos interessa é a contrapartida das crianças que começam a realmente colocar as suas guias para fora, elas começam a se manifestar, começam a conversar, e aí, como eu falo no artigo, eu tenho essa preocupação de fazer com que o meu estar em sala de aula, mesmo sendo professor de inglês, eu tento sempre inserir no meu conteúdo as discussões das relações étnico-raciais. E aí, nesse artigo, essa é a narrativa de um desses alunos que a gente fazendo o trabalho inicial, né, sobre a África, né, para eles conhecerem, a gente vê a questão do que eles já trazem, né, a nível de preconceito, né, sempre vai estar
nesse nível, né, do preconceito, do que é pré-concebido, né, sobre a África, que já vai ser instalado na cabecinha das crianças, né? E ali eles começam a falar, e aí mostrar, até acho que dá para mostrar aqui, né? E aí, como eu trabalho era um trabalho de 6º ano, né? Então aí eles vão e fizeram esse desenho, né? Então a dinâmica era o mapa do continente africano branco, né? Para eles desenharem, escreverem o que eles quisessem. E aí esse aluno ele acaba desenhando aqui uma mãe de santo, né? Uma Iá. Parece que ela está, né, na cozinha, alguma coisa. Aqui a gente vê a vela, vê o alguidar, vê tudo, e aqui ele escreve o nome de um Ilê-Axé, né? Ilê-Axé, Oiá, né? A Fefe, que aí ele não consegue transcrever, né, o que ele estava querendo. Então, a partir daquilo ali já começa essa... Na verdade, eu já trabalho dessa maneira também. Então, isso é um outro fazer pedagógico, que é também trabalhar com aquilo que eles vão trazer, né? Então, eles que vão trazer, eles que vão trazer para dentro da sala de aula aquela experiência. Claro que não é tranquilo, né? Enquanto surge esse desenho, então vem o deboche, vem a piada, vem todos aqueles influxos que a gente tem que ir trabalhando. Né? E aí bate uma pergunta que a Jéssica Nonato está fazendo, que é justamente isso: como os alunos que não são do candomblé, né, como eles te recebem e também recebem essas contribuições dos próprios colegas de turma, mas principalmente, né, como é a reação desses alunos que não são de candomblé com você, né, em sala de aula, né, e na escola de um modo geral, né? Então, o que eu acho mais interessante é que a questão dos olhares, a questão dos olhares, a questão de não cumprimentar, de não receber um aperto de mão ou um abraço, isso parte muitas das vezes dos adultos, né? É o que as pesquisas em educação com crianças vão, né? Então, essa coisa que fica mais pontuada, marcada, parte dos adultos, né? Dos colegas de trabalho e tanto de administrativo quanto os próprios, infelizmente, colegas docentes. Das crianças já não. Isso já não acontece. Tá entendendo? Então, não tem nenhum problema. Eu trabalho com eles também, teatro também, algumas dinâmicas de teatro, e tem trabalhos corporais também que eu faço com atabaque, que tem na escola também. Então, bato um atabaque para marcar o ritmo, né, para eles fazerem o trabalho corporal deles. Alguns fingem que estão incorporando, outros fingem... Mas é uma brincadeira entre eles, é aquilo. A gente então, com os alunos, assim, é muito difícil eu ter problemas graves, assim, né? Até porque a gente está num ambiente... Esse exemplo que eu estou dando é uma dinâmica que eu faço corporal dentro de uma perspectiva de teatro, né? Teatro-educação. Então, eu estou fazendo essa dinâmica com eles têm essa liberdade. Então, é muito engraçado que ao pegar o atabaque e bater, alguns já vão simular um orixá, ou algum fingir uma incorporação, mas é entre eles, então começa de um jeito, termina e não tem aquela agressividade, não tem. Mas em outras aulas, né, a gente tem essa realidade que é como uma conversa mais tranquila e tudo, que a gente vai administrando. Mas eu nunca tive coisas muito graves, assim. Agora é interessante a gente pensar nessa construção que ele fez desse mapa, né? De pensar como ele compreende a matriz da religiosidade dele. Eu queria que você falasse um pouco sobre, porque isso que me chamou muita atenção, né? Como ele vê o mapa e liga com a religiosidade dele, né? Isso que eu tô falando, que é o mais engraçado, que eu já tinha já tinha a aula toda armada, né, toda montada, né,
E era algo que eu queria mostrar, então é uma outra coisa que a gente vê no candomblé também, né? Que o candomblé, essa questão da criança já ter um cargo, da criança já ter ser um ator, né? Social ali dentro e desempenhar uma função de autoridade, né? O candomblé e seus saberes vai distorcer essa ingerência que a gente tem, que a criança tem que ficar quieta, que não tem sabedoria, que não sabe. Então, na verdade, eu nomeio, por questão ética da pesquisa, né, esse aluno eu nomeei ele de Carlinhos. Então, Carlinhos, nessa minha aula, eu estava numa matéria introdutória sobre história da África, né? E ele, com esse desenho, e ao explicar o desenho, ele já me faz saltar lá para os capítulos mais à frente, né? Mas foi ele, né? E foi engraçado e aí que é engraçado, né? Que aí ele começa a não ficar sozinho, né? Outros começam a aparecer, né? Outros começam a falar, né, vamos dizer assim. Então, acho que foi um comentário que já apareceu, né? É uma situação delicada e triste também, porque nossos alunos eles ficam em guetos, né? Então eles vão ficando nessas penumbras, né? Eles vão ficando na penumbra, e quando a gente faz esses trabalhos, eles vão ganhando essa representatividade e eles vão saindo. Então aí a dinâmica foi essa, né? A primeira pergunta era: o que é África? Vamos falar de África. E eles interrogam mesmo, alguns interrogam: professor, o senhor é professor de inglês, a gente vai entrar em história, a gente vai entrar em geografia. Então, o tempo todo você tem, porque é isso que a gente também trabalha na pesquisa em educação, que a educação ela é tão bem concebida, e aí é uma questão negativa, é uma questão que eu estou falando, né, sarcástica, né? Porque se a gente vê uma criancinha brincando de escolinha, ela nem entrou na escolinha, ela já sabe todo o comportamento do professor, do aluno. Então ela bota de castigo, ela grita com o outro, sim, né? Então tem toda uma visão já pré-concebida da escola. E aí é isso que eu falo do meu desafio, né? Quando chega um professor de inglês, né, que vai falar de história da África, né, mostra já um mapa para localizar a África, falar, né, toda essa questão que a gente trabalha com a história da África, o nosso aluno já interpela a gente logo, né? Professor, é geografia, é história, então tem que estar toda essa negociação, tem que conversar com eles o tempo todo, mas eles vão aceitando. E aí foi isso. Aí eles tem uma pergunta que vou te interromper um pouquinho, da Isabel. Tem a pergunta da Isabel e da Ebomeliane também. A Isabel ela queria saber mais ou menos a média dessa turma de sexto ano. E a Ebomeliane Cristiane pergunta se a direção apoia ou se já teve alguma dificuldade com a direção para trabalhar essas questões, né? A média em qual sentido? A idade, média de idade A deles. idade é 11, 12 anos de idade. Eles são muito pequenos. Sexto ano eles são pequenos, né? Pequenos. É 11, 12 anos de idade. Então, sobre a equipe diretiva, eu digo que eu tenho, vamos dizer assim, uma sorte, porque em todos os lugares que eu passei eu sempre ganhei muita carta, muita autonomia, né, para trabalhar. Quando a senhora me conheceu lá no estado, né, era esse movimento que a gente já estava indo para o segundo ano. Então eu vi que eu tinha que fazer não só um trabalho com as crianças, mas com os professores. Então foi quando a senhora foi para conversar com os professores, né? Então eu sempre ganhei muita autonomia. Já trabalhei em equipe de gestão, então já tive na gestão também da escola. Aí que vem outras coisas também, o influxo é maior nesse sentido de que os pais vêm mesmo, né? Quantos pais eu já recebi: professor, tá vendo aqui minha filha? Vai ter que recolher. Então o papo ele fica muito mais direto quando eles vão ganhando. Então um influxo ele é muito poderoso, porque a comunidade escolar ela começa a te perceber, começa a te respeitar. Então quantos pais
eu já recebi, olha, vai ter que faltar. E foi a sinceridade mesmo, não criou subterfúgio. Professor, aqui, tá vendo? Tá vendo essa alergia aqui? Não, o senhor tá acompanhando, tá vendo? O senhor é do santo, sabe, né? Vai ter que recolher. Assim, já falei, tudo bem. Então, na época eu era da gestão, então já faço toda uma justificativa para a criança não receber falta e tudo, mas é aquilo. Eu estou ali eu estava na gestão na época, sim. Então eu conseguia fazer as minhas intervenções com os pais e com os alunos e com os professores, entendeu? Agora, em outras realidades, a gente sabe que é complicado, né? Sim. Que não que é mais tenso, né? E aí, se você puder... Tem muitas perguntas aqui, né? E muitos comentários também, né? Por exemplo, eu perdi aqui a Gliciane comentando que quando se tem um professor de referência, que é referência para falar da questão da própria religiosidade, de como isso é importante para a criança no espaço escolar, né? Dela se identificar, né? E isso eu percebi até dando aula na graduação na universidade pública, né? Você vê que a identificação te ajuda até na hora do cara elaborar o projeto de pesquisa e tudo mais. Aí queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Você já está falando sobre isso, na verdade. Né? Da representatividade, né? A representatividade enquanto professor e candomblessista, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Mas são etapas que a gente também tem que a gente tem que vencer com a gente mesmo, e aí a gente entraria na questão do psiquismo, né? Da psicologia, educação, né? Que o racismo também vai afetar, né? Nosso sistema psíquico. Então, é essa questão da autoestima, da autonomia, da representatividade, da gente botar a cara mesmo, né? Como diz, né? Botar a cara no sol mesmo e ir adiante. E muitas das vezes a gente vai achar que está sozinho, né? Mas daqui a pouco a gente se vê. Acho que a gente começou a falar de estar enredado, né? Foi até a dinâmica que eu fiz ano passado lá no ILE, né? Quando a gente vê, a gente está enredado, a gente vê que está... Eu já tive situações de muito engraçado assim, de a gente estar desenvolvendo um projeto na escola e aí assim a equipe diretiva foi travar, né? Aí eu tive que ouvir, minha irmã, não sei o que vocês tanto querem com capoeira. Eu ouvi isso, né? E eu estava em parceria com outros professores, mas aí a gente é a potência da rede, né? Sim. Na verdade, quando a gente estava levando o projeto enquanto a gente estava levando o projeto para a direção aprovar e a gente fazer a roda de capoeira, esse professor, ele antes foi e cochichou com os alunos, vamos fazer uma roda de capoeira. E aí, quando a gente vai para a direção na época, a direção meio que breca. Mas ele já tinha falado com os alunos. Daqui a pouco, os mestres de capoeira da comunidade já estavam entrando em contato com a gente. E já estava tudo arrumado para no dia seguinte já ter uma roda de batuque de capoeira na escola. A rede rápida. Então, a rede, ela é rápida. Então, por mais que a pessoa, que esse outro professor de educação física não tivesse nada a ver com a questão do candomblé, né? Isso daí independe, né? Mas o que a gente está falando aqui é desse poder da rede e esse poder que é ancestral. Então não adianta, né? Batuque é coisa de... Como se fala, né? Batuque é coisa de macumba e tudo e tal. Mas o batuque está no sangue dos nossos alunos. Né? Então, quando eu recebo esse contraponto dessa diretora, o que vocês tanto querem com capoeira, né? E aí ela foi dando toda uma argumentação, né, que é perigoso, a criança pode cair, quebrar um braço, quebrar a cabeça. Toda uma argumentação... Sentido nenhum. Exatamente. A gente já vê essa força da ancestralidade, onde as crianças já tinham arquitetado tudo ali para no dia seguinte a gente já ter a roda de capoeira na escola. Então, quer dizer, quando a gente percebe, a gente vê que é um fazer, né, e aí são os fazeres que a gente trabalha, né, os saberes e fazeres que já são das crianças, já está no dia a dia deles, entendeu?
Achei Então, muito bonito acho que você falar, o tambor já está no sangue, né? sim, É ancestral, né? eu acho que uma das coisas que eu fico mais besta, né, abobalhado quando eu vejo é a questão da capoeira, que parece que é simples, que a gente sabe que não é, que é super Uhum. complexo, né? Tem todas as pesquisas e estudos, né, por trás das rodas de jongo, de capoeira, mas eu fico boquiaberto por causa disso, porque é só um batucar e mobiliza vários saberes. Quando você vê vários alunos, vários, e vai congregando. Alunos do sexto ano com alunos do nono ano, então vai amarrando os alunos assim, né? Eles vão se enredando, né? Cada vez mais nisso, né? Tem uma pergunta aqui da Márcia Nobua, que ela fica perguntando o que acham se as escolas também trabalhassem essas questões com os pais, pensando na questão, até porque eles carregam uma cultura do apagamento, né? Os responsáveis dos alunos. Sim, Né? sim. Então, se seria um caminho também desenvolver alguma coisa com esses responsáveis desses alunos, né? Sim, a gente tem que fazer todo esse trabalho, né? Eu já vi vários colegas aí que estão assistindo a live que fazem trabalhos também formidáveis também nas escolas públicas onde atuam. E nosso trabalho ele perpassa mesmo sobre tanto com os alunos quanto com os responsáveis, né? Eu lembro uma dessas edições desse projeto que eu realizava em Caxias, na escola estadual, teve um ano que a gente acabou fazendo um xirê. Eu rodei um xirê na escola, entendeu? Então, foi a coisa mais louca, mais fantástica que eu já vi, assim, dessa coisa da ancestralidade, da potência de um aluno. E quando eu vi, eu conhecia a família toda, que eram pais que eram ogães, mães que eram equedes, né? Então, quando você vê, quando você dá, a gente já falou sobre isso e várias pessoas nos comentários falaram sobre essa questão da representatividade. Então, um foco de representatividade vai tocar no aluno e o aluno toca no familiar, né? Então, aí quando eu vi, esse xirê todo foi arrumado pelos familiares, que foram trazendo roupa, foram trazendo várias questões que ornaram todo o nosso xirê lá que a gente teve nessa época. Então, realmente toca mesmo, né? Nas Sim. miudezas vai tocando E é os interessante responsáveis também. pensar, né, assim, a Tamires, que é uma querida também, que é mestranda aqui na UERJ de Caxias, na FEBEF, ela está comentando que ela era da Fundamental no município do Rio e quando o professor de música descobriu que ela era de candomblé, fazia ela copiar versículos da Bíblia no caderno, né? Então, só que contigo é o contrário, né? Eles se identificam e aí gera essa riqueza que é esse texto desse aluno, né? Sim. Que se identificou com você e abriu ali para mostrar. Foi só naquele momento que ele se mostrou, foi a primeira vez que ele se mostrou como candomblessista ou ele já tinha falado alguma coisa, apresentado? Anteriormente? Isso. Não, anteriormente era isso que eu estava comentando. A gente vê, né, essa coisa das pulseirinhas e tudo, né? Aí isso já denota uma coisa ou outra ali, né? Mas é isso que eu falo. Ele se mostra, né, ele se mostrou nessa atividade e depois, por questão, né, de eu ir de branco, com as guias, eles vão se mostrando. E aí quando eu já vi, como eu já vi também outros alunos também já usando guia e tudo, né? A gente começa a ver que então eu também já consegui essa questão também do respeito, do aluno ter que ir de boné branco, né? Porque fez um procedimento, né? Fez uma ritualística e precisou ir de branco, né, e de boné branco, permanecer de boné branco, e aí vem a questão teve embate também, né, porque
parte da equipe diretiva, né, achava que é igualdade, né? Um uniforme não pressupõe boné, então a gente tem que fazer todo aquele trabalho de mostrar que naquele momento é fundamental para aquele aluno, né, aquele uso do boné, né? A gente fala tanto dessa uniformidade, mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, quando há um concurso, quando há uma Olimpíada de Matemática, a gente, enquanto equipe de gestora, a gente tem que marcar lá quantos alunos sabadistas a gente tem em sala de aula. E aí a gente entra na questão do racismo religioso. Então, por que algumas religiões podem ter a prerrogativa legal de preservar o sábado, e aí ter toda uma ingerência por trás disso para mudar o calendário, ter uma coisa especial para eles, e um aluno do candomblé, ele não pode ser respeitado. Então, são essas questões que as nossas pesquisas apontam, né? E eu acho interessante também que é conhecer a legislação também, né? E entender que esse direito não é só para as religiões de cunho cristão, mas que servem para a gente também. É um pouco que a gente tenta orientar as crianças. Vai recolher? Antes do recolhimento, a mãe vai à escola, a gente emite a declaração com o número da lei que garante o período que ele pode levar os trabalhos para ele fazer no espaço de ritual, Sim. enfim. Porque ninguém informa, né? Ninguém informa para esses alunos os direitos que eles têm, né? Eles omitem a maior parte das vezes, né? Sim. E há essa omissão, né? E a gente tem todo esse arcabouço aí legal, né? Que vai nos fundamentar ainda mais a prática, né? Essas práticas dentro de sala de aula, entendeu? Depois dessa atividade, qual foi o desdobramento que teve? Então, o desdobramento que teve é a gente continuar mesmo com a rotina de sala de aula mesmo, comigo sempre, né, nas minhas aulas, sempre perpassando no conteúdo de língua inglesa com os saberes e os conteúdos, né, da diáspora, né, o desdobramento, né, aí que a senhora também estava perguntando lá atrás também, e eu acabei entrando em outros assuntos, né, essa questão da narrativa que vai falar, do Carlinhos e tudo, né, e essa educação dos terreiros que a gente tanto pesquisa, né, conforme eles vão ganhando esse espaço, eles começam a falar, né, eles mostram a hierarquia da casa, então eles começam a falar, a minha casa é o Ilê, Axé, aí vai falando, e aí a gente já tem que ir explicando, Ilê significa isso, Axé aquilo outro, né, e até que ele vai falar, né, eu sou Ogã, né, ele nem fala Ogã, né, então ele vai perdendo medo, que aí ele fala, não, eu fui apontado pela Oiá do babá como Ogã, e as crianças não entendem, o que é isso? Então a gente vai explicar o que é ser apontado, né, o que é Ogã, o que é Oiá, né, e assim a gente vai. Mas temos os entraves, sim, temos também questões delicadas que a gente, como já falaram, né, a gente tem que fazer as manobras, né, mas a gente não pode silenciar, apesar de todo o silenciamento, né, que vai acontecendo. Né? Então, o desdobramento é esse. Né? Ao longo do ano, do currículo ali, com eles, eu vou trabalhando dessa maneira, entendeu? Eu não sei se é uma questão da minha geração, né? Da minha geração docente. Eu acho que quando a gente vai para a sala de aula da pedagogia, acho que a gente reflete muito sobre isso, né? Que os influxos são a longo prazo, né? Os frutos são a longo prazo, né? Sim. Então a gente está cada vez mais semeando uma nova leva de professores, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de uma professora que regula a minha idade, então a gente é da mesma dessa geração. Então ela, por exemplo, sofreu uma questão, começou a ter uma manifestação LGBT-fóbica dentro da sala de aula dela.
Então ela imediatamente levantou a mão, olha, então você está me atacando também, porque a sua professora é lésbica. Então eu acho que a gente está uma geração de professores que a gente pontua, né? A gente começa a mostrar que acho que essa coisa da cristalização do professor, né, tá num patamar, né, e o aluno tá no outro, né? A gente começa a mostrar que essa verticalização, né? A gente vai sendo desmontado mesmo, vai né? desmonta essa coisa vai tendo um desmonte, né? dessa hierarquia, né? A gente começa a mostrar que ao invés de ficar só na fresta, a gente vai abrindo, né? Vai rasurando cada vez. Acho que é uma rasura, né? E essa rasura vai aumentando, né? Que é o que a gente. Acho que é o que um pouco que as pesquisas da gente vão fazendo no espaço acadêmico, né? Essas rasuras mesmo, até esgaçar de vez, né? Porque como eu já falei lá, a criança ela já entra em sala de aula já toda programada, né? Sabendo. Então a gente vai rasurando mesmo, né? Então, sou seu professor, mas eu sou gay, eu sou do candomblé, né? E assim vai. Quer dizer, a gente vai mostrando a nossa humanidade também. Acho que nessa coisa do patamar do professor, ele entra num nível também, né? Enfim, e aí a gente tem que ir mostrando essas questões para os nossos alunos e para a comunidade escolar também. E é bem interessante, a gente já está caminhando aí para dos minutos finais, mas é bem interessante a gente pensar as riquezas que aparecem, né, quando esses alunos criam coragem, né, para se mostrar, né? O texto do Carlinhos, né, é de uma riqueza de compreensão do candomblé gigante, né? Então, esse é um exemplo, né, que você traz, um só, né? E que dá para detalhar várias questões do entendimento sobre o candomblé, se tivesse a possibilidade. É que a tua aula é uma aula de língua estrangeira e não dá para se deter muito, né? Mas eu fico imaginando outras disciplinas que podem pensar mais essa questão textual mesmo, quanta coisa não ia rolar, quanta riqueza não ia sair, e até pensar nessas escritas alfabéticas, né, que a gente tem muito presente nos terreiros, né? Então, acho que pensar um pouco nessas possibilidades até de práticas docentes que esses alunos acabam trazendo para a sala de aula, principalmente para o professor que não tem uma vivência de axé, né? É uma riqueza, né? Quando ele vai falando da hierarquia, né? Que é aquilo que eu aprofundo no artigo, né? Que mostra essa questão da tradição, né? Que é esse cordão umbilical que vai, né? Ele faz quando ele se apresenta bonitinho ali, como também as nossas crianças, se a gente for perguntar, eles também vão. Não, eu sou filho, né, de babá, e assim, e vão puxando a hierarquia, justamente dessa coisa do eterno retorno, né? As origens que foi cindida ali, né? São esses saberes, né, que a gente trabalha em sala de aula, né? Então as nossas crianças têm essa questão de terem um cargo, então eles têm uma autoridade, eles têm um saber, né? E isso vai refletindo na sala de aula, né? Só que aí na sala de aula a escola está nessa ingerência toda, né? Do norte global, né? Toda estruturada nessa ingerência, que aí a gente precisa ir implodindo, né? E é como a senhora está falando. Oxalá fosse não só um professor de inglês, mas vários professores, né? Em todas as suas disciplinas, fazendo essa transversalidade com os estudos étnicos raciais, né? Que aí daria toda uma outra perspectiva, né, para os nossos alunos. Então, a gente está caminhando para o final da live, antes que comece aquela correria para encerrar a live. Eu queria estar aqui te agradecendo, do fundo do Tarcísio, pela riqueza dessa troca, não só da experiência, mas é uma experiência e é uma fundamentação teórica também que a gente percebe na tua fala e na tua prática docente também, né? Então,
Acho que isso é importante, a gente está a 5 minutinhos de acabar e corta mesmo. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais, que eu sei que a gente não pode estender numa segunda parte, por conta do teu compromisso. Queria que você fizesse as considerações finais para a gente ir se despedindo de hoje. Tá, a minha consideração final é o Modupé, né, a oportunidade, a fazer parte desse xirê de saberes, eu aí espalhando, né, um pouco, como a Sônia fala, espalhando uma gotinha aí de Dendê aí também, nesse xirê de saberes aí, e a gente vai aí fazendo essa diferença e principalmente alimentando essa representatividade dos nossos alunos, né, pretos, pobres e periféricos. Então a gente vai, né, educando candomblé, então a gente vai, né, fazendo toda essa munição aí a esses nossos alunos. Modupé Axé, eu é que agradeço. Estou muito honrada, fico muito feliz de poder mediar aqui essa conversa com o filho da casa, né, com essa riqueza. Então, para mim, é muito importante a gente estar junto, né, nessa caminhada, né, escrevendo, pesquisando, trocando o tempo inteiro, trocando figurinhas. E, principalmente, né, a gente está fortalecendo as nossas práticas ancestrais e levando para dentro do espaço acadêmico e para as nossas escolas também, né? Eu também sou de escola pública, então a gente leva essa prática para dentro das escolas públicas. Então, te agradecer, Modupé Axé, por tudo, pela oportunidade da gente estar conversando. Procurem o Tarcísio Manfrenati, né? Se quiserem ler mais artigos, saber mais sobre ele. Fala um pouco também que você tem uma prática também, né, de oracular também, que você traz essa ancestralidade. Tem feito um trabalho muito interessante aqui na rede. Acho que é importante, o contato dele está aí, a página dele, para vocês darem uma olhada, que é um trabalho belíssimo, né? A gente está correndo um pouquinho aqui com o tempo, mas como a Ebome Sara está falando aí, nós somos resistência, né? Isso aí. Nosso povo é resistência. E aí vai o trabalho pedagógico, o trabalho de pesquisa e também nesse período de pandemia aí também fazendo um trabalho aí de auxiliar, né, as pessoas, né, com a questão dos oráculos, né, das cartas, né, para levar o bem-estar aí a todos, né, que a gente está muito mexido com esse cenário que se apresentou aí da pandemia. Aí tá então, lá no @Tarcísio Manfrenati. Vocês sigam a página, sigam o Dofono Tarcísio de Oxóssi, povo de Ofá aqui nessa live com a Prata da Casa, primeira live de Prata da Casa com o povo do Ofá. Lembrando que semana que vem a gente vai ter a presença do professor Anderson Flor. Juan, parabéns, felicidades, hoje é aniversário dele, então feliz aniversário, parabéns, feliz aniversário. Uma pessoa muito generosa, foi criança de terreiro, a gente vai estar aqui, tá lendo seu texto para poder estar dando uma acompanhada aí na live, né? Tá dando uma continuidade. Tá no artigo também, referência no artigo. Nossas referências, né? Gentis, nossas referências gentis, que é o melhor. Né? Então, gente, obrigada. Estou no último minutinho. Lembrando para vocês visitarem a página Encontro das Culturas de Axé aqui no Instagram. Domingo está saindo sempre novidades sobre empreendedorismo de axé. Na sexta sempre tem um vídeo com alguma ou receita ou alguma prática na área de artes, na área de culinária. Deem sempre uma olhadinha nas nossas páginas e às quartas os nossos xirês de saberes. A gente trabalhando sempre com a prata da casa. Beijo, Mutumbá, meu povo lindo, Mutumbá a todos, Modupé, pela presença de todos, tá? Modupé. Vamos acompanhando esse movimento até 30 de setembro. A gente está aqui nas redes, fazendo esse trabalho, se acolhendo, se abraçando o tempo todo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo.
Ainda sobrou 10 segundinhos. É bom que salva. Pois é, dá tempo de